Pois é, ô Silvano, a alta e permanente demanda por atenção hospitalar à Covid-19 durante a pandemia afetou profundamente a assistência hospitalar para outras doenças em todo o país. No sul de Minas, de acordo com dados divulgados pela Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, comparando o ano de 2019, pré-pandemia, e o primeiro ano da pandemia, que foi o ano passado, em 2020, houve uma redução, gente, de 47% nos procedimentos hospitalares eletivos que demandam internação. Nós vamos trazer o comentário, a análise do professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que vai também trazer também os números da pandemia, que graças a Deus continuam caindo, mas é bom a gente lembrar, a pandemia ainda não acabou. Vamos acompanhar. Equipe Positiva, olá a quem nos acompanha. Essa semana se iniciou para Minas Gerais e o sul de Minas, mais uma vez com uma tendência de queda na média móvel de 7 dias de novos casos, internações e óbitos. Em relação à nossa região sul especificamente, nós tivemos uma oscilação na regional de Alfenas e de Varginha, que foram para estabilidade na tendência de novos casos. Mas na regional de Passos e Pouso Alegre, ocorreu novamente uma tendência de redução, fazendo que no total do sul de Minas, uma redução na tendência, de novos casos se observou. Em termos de novas internações, em todas as regionais e, portanto, no sul de Minas, se observou uma tendência de redução. E em novos óbitos, apenas na regional de Alfenas se registrou um crescimento em novos óbitos, de estabilidade na regional de Passos, Pouso Alegre com redução e Varginha com estabilidade, fazendo com que o sul de Minas iniciasse a semana mais uma vez com uma tendência de queda em novos óbitos. Falando agora nos 10 mais populosos municípios da nossa região sul, em termos de tendência de novos casos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos, Itajubá, Alfenas, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas registraram tendência de diminuição em novos casos. Apenas Lavras oscilou para crescimento e Três Corações estabilidade. Em termos de novas internações, a regional, melhor dizendo, o município de Poços de Caldas oscilou para a tendência de crescimento e Pouso Alegre, Varginha, Lavras, Três Corações, eles registraram uma tendência de queda em novas internações. Passos, Itajubá, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas registraram uma tendência de estabilidade em novas internações. E em termos de tendência de crescimento de novos óbitos, apenas o município de Três Pontas registrou uma oscilação para crescimento. Os demais registraram majoritariamente tendência de queda ou estabilidade. Outro aspecto bastante positivo que a gente pode creditar ao avanço da vacinação foi e tem sido a redução de mortalidade em todas as faixas etárias. Quando a gente analisa Minas Gerais como um todo, já de março para abril desse ano, a gente começou a observar entre os idosos a diminuição da mortalidade na faixa etária de 80 anos ou mais. Por quê? Porque foi a primeira vacinada e já contava então com o ciclo de vacinação completa. Quando a gente chega de abril para maio, aconteceu algo bastante interessante, porque entre todas as faixas etárias dos idosos ocorreu redução, efeito basicamente da vacinação, mas em Minas Gerais também pode ter acontecido um efeito sinérgico, agregador nesse avanço, em termos dos benefícios da onda roxa que foi implantada no meio de março. Por quê? Porque de abril para maio nós observamos também uma redução de mortalidade em todas as outras faixas etárias, mesmo aquelas que não tinham sido ainda significativamente vacinadas, como os mais jovens. Embora alguns segmentos dos mais jovens já tinham sido vacinados em termos de serem grupos prioritários com doenças crônicas que pudessem aumentar o risco de internação ou morte. Agora,
De junho para julho e de julho para agosto, em todas as faixas etárias, nós observamos em Minas Gerais uma redução da mortalidade. E isso, sem dúvida nenhuma, é pelo efeito do avanço da vacinação. No entanto, nós temos ainda que consolidar esse avanço, acelerá-lo e partir para a dose de reforço, especialmente nos idosos das faixas etárias dos mais velhos, porque eles foram os primeiros a serem vacinados e essa proteção vacinal diminuiu e diminui ao longo do tempo. Em termos, por outro lado, de aspectos negativos associados à pandemia de Covid-19, tem um aspecto bastante sério que foi e tem sido a diminuição no chamado número de procedimentos eletivos dentro do hospital, que são procedimentos diagnósticos clínicos, a maioria cirurgias, de casos que não são de urgência ou emergência, mas que, se não forem feitos, aumenta o risco dessas pessoas evoluírem para uma situação de saúde pior e mesmo um risco maior de morte, além da angústia das pessoas que estão vivendo há meses e meses à espera de uma cirurgia e estão sofrendo por isso. Por causa do congestionamento da demanda de leitos hospitalares por Covid, esses procedimentos foram atrasados. Para a gente ter uma ideia, nesse nosso ano de 2021, no sul de Minas Gerais, por mês, foram feitos a menos 1.527 procedimentos cirúrgicos, uma redução de 66% em relação a 2019, que foi o ano sem pandemia. Em 2020, comparando com 2019 no sul de Minas, foram feitos 10 transplantes a menos por mês. E 2021, comparando com 2019, foram feitos por mês 5 transplantes a menos. Isso significa que muito do aumento de risco de sofrimento e morte vai ainda ser observado ao longo dos próximos meses, além da demanda por pacientes de Covid que têm a chamada síndrome pós-Covid e complicações e sequelas. Mas voltando à questão da vacinação, que foi e tem sido e já se sabia a grande esperança, o grande ganho em controle da pandemia, nós, para termos uma ideia do que ela significa, em janeiro, quando a gente não tinha ainda a população vacinada, uma pessoa idosa em Minas Gerais, comparando com um jovem de 20 a 29 anos, essa pessoa tinha 137 vezes mais risco de morrer por Covid, comparando com o risco desse jovem de 20 a 29. Quando a gente vai para agosto, que já se tem a cobertura vacinal completa, mas ainda sem o reforço da população idosa, o risco de um idoso com 60 anos ou mais em Minas Gerais de morrer por Covid, ele em relação aos de 20 a 29, 46 vezes mais. Vejam que a gente diminuiu de 137 vezes para 46 vezes mais. Mas ainda assim hoje é bom frisar, uma pessoa idosa em Minas Gerais tem 46 vezes mais risco de morte do que acontecer essa morte por Covid num jovem de 20 a 29 anos. Se a gente pegar os mais velhos, na faixa etária de 80 anos ou mais, são 114 vezes mais risco de um idoso em Minas Gerais morrer por Covid em agosto do que um jovem de 20 a 29. Mas isso já foi pior. Em janeiro, esse idoso em Minas Gerais de 80 anos ou mais tinha um risco 369 vezes maior de morrer por Covid do que um jovem de 20 a 29. Nós temos que continuar avançando e acelerando a vacinação e termos muita empatia e solidariedade com aqueles que sofrem mais risco de complicação, impedindo ao máximo a circulação da variante Delta, a começar do uso correto das máscaras e completarmos a vacinação completa e o máximo possível da população total com essa cobertura. Pois é, está aí a fala do professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é o coordenador dessa pesquisa que é realizada semanalmente pela Universidade Federal de Alfenas, nosso parceiro, ao qual a gente todas as semanas traz a palavra dele aqui, e agradecemos por essa parceria ao longo de tantas semanas aí da Covid-19.